Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos hoje a nossa preparação para a consagração a São José. E vamos nos aproximando cada dia mais, conhecendo cada dia mais a pessoa de São José, para podermos amá-lo e ter para com ele uma verdadeira relação filial. Hoje, a ladainha de São José traz-nos o seguinte título para a nossa meditação: São José, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Nesse mundo em que a gente vive hoje, pós-feminismo e pós-politicamente correto, é muito pesado dizer que um pai é o chefe da família. Mas se a gente olha na Sagrada Escritura, isso não só era muito comum no tempo bíblico, como de alguma maneira isso é desígnio e plano de Deus, que o homem, que o pai, ele seja chefe de família. Infelizmente, muitas pessoas foram marcadas por experiências negativas em relação a pais, esposos, homens que não viveram de um modo justo, correto e honrado a sua masculinidade. E devido a essas feridas, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o fato de que um homem deva ser o chefe da família. Bom, o fato de o homem ser chamado a ser chefe de família não é um menosprezo da mulher, não é porque a mulher seja menos do que o homem. Se a gente olha na Sagrada Família, isso é muito evidente. A criatura mais importante que já existiu sobre essa terra foi a Virgem Maria. Ah, Padre Jesus. Jesus não é criatura, né, gente? Não, criatura. A criatura mais importante que já existiu foi Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma. Mas Deus quis que o chefe da Sagrada Família fosse São José. Em São José, nós temos um modelo daquilo que verdadeiramente é um chefe de família, daquilo que verdadeiramente é um homem conforme o plano de Deus. A gente olha para São José e vê que ele era absolutamente respeitoso em relação a Nossa Senhora, um pai amoroso, bondoso, generoso. É isso que Deus quer que um chefe de família seja. Por isso, São José, nesse tempo em que nós vivemos, ele é o caminho para curarmos a masculinidade. Nesse tempo em que os homens esqueceram do que é ser um homem de verdade, um homem conforme o plano e o sonho de Deus, São José é um modelo para todos os homens e a cura para a nossa sociedade voltar a enxergar novamente a masculinidade como é o sonho e o plano de Deus. São José pode ser para todas as nossas famílias um modelo para restaurar a imagem de um verdadeiro pai, de um verdadeiro esposo. Por isso, é muito importante e muito oportuno que nas nossas casas haja um altar dedicado a São José. Se você ainda não conseguiu fazer isso na sua casa, nesses dias de preparação para a consagração, providencie, prepare isso. Declare São José como o chefe da sua família, o chefe da sua casa. Faça para ele um lugar bem importante, um altarzinho, um lugar de destaque,
onde todas as pessoas possam vê-lo, fazer orações, invocar a proteção e a intercessão de São José. E o nosso livro, no dia de hoje, traz uma meditação, aliás, um testemunho bastante interessante de um milagre, que é o milagre da transposição da Santa Casa de Loreto. O que é a Santa Casa de Loreto? Loreto é uma cidade que fica na Itália. A Santa Casa de Loreto não é um hospital, é a própria casa onde viveu a Sagrada Família. E aí a gente para por um momento aí, tudo bem, padre, mas a Sagrada Família não vivia em Nazaré? Sim, mas o milagre está exatamente no fato de que Deus transportou a casa de Nazaré para Loreto. Isso aconteceu no século XIII, alguns anos antes da invasão muçulmana. Quando os muçulmanos invadiram a Terra Santa, eles destruíram vários lugares santos, vários santuários, mataram muitas comunidades cristãs. E 3 anos antes de acontecer a invasão dos muçulmanos em Nazaré, a Santa Casa da Sagrada Família, que era venerada pelos cristãos que ali viviam por séculos, de repente sumiu. As pessoas acordaram e a Santa Casa não estava mais ali. E não havia explicação nenhuma para esse desaparecimento. A única coisa que ficou no chão foi o alicerce sobre o qual a casa estava construída. Mas a casa em si desapareceu. Isso aconteceu no ano de 1291, mais precisamente no dia 10 de maio. Nesse mesmo dia em que a Santa Casa desapareceu, ela apareceu numa cidade da Croácia. Os anjos transportaram a Santa Casa de Nazaré para a Croácia. Ela permaneceu ali alguns meses. Depois, ela foi novamente transportada, ela desapareceu. As pessoas, os cristãos que moravam ali na Croácia, já estavam fazendo peregrinações àquele lugar e, de repente, a casa desapareceu e ficou apenas a marca no chão do lugar onde a casa havia estado. E a casa reapareceu novamente na Itália, numa cidadezinha chamada Piceno. Ela foi depois transportada mais 2 vezes ali na Itália, até que ficou no lugar onde ela se encontra até os dias de hoje, que é em Loreto. Bom, parece uma história muito extravagante. Como assim? Uma casa ser teletransportada, ser transportada pelos anjos de um lugar para o outro? Acontece que quando existe um milagre na igreja, a igreja ela é muito zelosa de investigar aquele milagre para saber se é real. Nós cristãos, a gente não acredita em qualquer coisa. Nós não somos supersticiosos. Se uma coisa é um verdadeiro milagre, esse milagre pode ser comprovado. E a igreja usa inclusive esse critério na canonização dos santos. Quando um milagre é atribuído à intercessão de um santo, esse milagre é exaustivamente investigado por cientistas para ver se realmente é uma intervenção milagrosa de Deus aquele acontecimento. Então, na época, o Papa pediu que se investigasse e mandou 16 emissários para investigar esse suposto milagre da transladação da Santa Casa de Loreto. Esses investigadores, primeiro, eles fizeram medições, eles tiraram as medidas da casa que estava em Loreto. E depois foram medir as marcas que estavam no chão, onde a casa teria estado, lá na Croácia, que ficou a marca no chão. Foram lá fazer as medições e depois foram até Nazaré fazer as medições do alicerce que tinha ficado lá.
E por incrível que pareça, as medidas eram exatas. Eram exatas as medidas da casa de Loreto, das marcas que estavam no chão nesse lugar lá na Croácia e também do alicerce que estava em Nazaré. Além dos inúmeros testemunhos de pessoas que viram, não que a casa estava sendo transportada, mas que em um dia a casa estava aqui e de repente, quando o dia amanheceu, a casa não estava mais em todos os lugares por onde aquela casa passou. A casa foi então verdadeiramente transportada pelos anjos. É por isso que Nossa Senhora de Loreto é considerada a padroeira da aviação, por causa desse fato muito curioso da casa que foi levada pelos anjos no ar. Alguns anos depois, isso é mais recente, alguns cientistas fizeram análises químicas da Santa Casa de Loreto. E o que se constatou foi que as paredes dessa casinha que está lá em Loreto, na Itália, as paredes são feitas de pedras que são encontradas apenas na região de Nazaré. A madeira do teto da casa vem exatamente daquela área da região de Nazaré. E se constatou que até mesmo a argamassa que está ali entre as pedras é constituída de materiais que são daquela região de Nazaré. E aconteceram vários milagres naquele lugar. No século XV, 2 papas foram curados de doenças graves e até hoje muitas pessoas vão até esse santuário de Loreto, o santuário da Santa Casa de Loreto, e recebem muitos milagres, muitas curas. Bom, mas por que Deus fez questão de fazer esse milagre? Deus quis salvar aquela casinha da destruição, porque naquela casinha foi onde viveu a família mais santa da face da terra. Aquele lugar foi o lugar onde viveu aquela família que teve por chefe São José, aquela família que teve por mãe a Virgem Maria e que teve como filho o Salvador Jesus. Quando Deus milagrosamente salvou a casa onde viveu a Sagrada Família, Deus está nos mostrando que toda a casa deve ser um lugar sagrado. Aquela casa foi um santuário porque ali viveu as pessoas mais santas que pisaram a face dessa terra. Mas a casa de cada um de nós, Deus também quer fazer destas casas um santuário, um lugar onde habite a sua presença, um lugar de santidade. Então vamos pedir que São José seja o chefe da nossa casa, para que a nossa casa, como a casa de Loreto, também se torne um santuário, se torne um lugar onde Deus seja honrado, onde as pessoas cresçam em amor e santidade. Nesse dia de hoje vamos meditar, vamos rezar a ladainha de São José e rezar também a oração A Vós, São José. Que pela intercessão de São José, o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te acompanhe nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.